Este número de telefone não existe. Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo mais uma vez. Você deve estar pensando, né, mas o que foi essa encenação aí? O que significa esse número não existe? Você está curioso? Só um pouquinho que você já vai entender. A mensagem de hoje está lá em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 16, e diz assim: E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: Comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Deus aqui está dando uma advertência, uma ordem para Adão. Ele está dizendo: de toda árvore que contém aqui no jardim, tu pode comer livremente, fica à vontade, mas somente aquela árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não deve comer e nem tocar, porque o dia que você comer daquela árvore, certamente você morrerá. Você sabia, meu querido, que muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas a respeito desse versículo? Pois a palavra de Deus nos diz que no dia que comeres daquela árvore, certamente morrerás. E a gente sabe que a serpente ela veio, enganou a Eva, ela comeu do fruto e deu para Adão que também comeram. Então a gente vê que Adão ele não morre. Hoje muitas pessoas dizem, não, mas então a Bíblia está se contradizendo, ou Deus não cumpriu aquilo que ele disse. Para a gente poder entender realmente o que aconteceu, a gente precisa entender primeiro como nós somos formados. Todo homem, mulher, nós somos formados pelo corpo, alma e espírito. O espírito do homem é como se fosse um segundo corpo. Então nós temos dois corpos e uma alma. O nosso corpo físico é o que nos dá a capacidade de nos relacionarmos com sentidos naturais. Todo ser humano tem 5 sentidos. Nós conseguimos ver, nós conseguimos falar, nós conseguimos escutar, nós temos o tato, nós temos o olfato, a audição. Esses são os sentidos naturais que o nosso corpo físico ele tem. Depois nós temos o nosso corpo espiritual. O nosso corpo espiritual é o que nos dá a capacidade de nos relacionarmos com o mundo espiritual, de nos relacionarmos com Deus. E a nossa alma somos nós, é o nosso sentimento, as nossas emoções, a nossa inteligência. E é através da nossa alma que nós damos comando tanto para o nosso corpo físico como para o nosso corpo espiritual. A Bíblia ela nos diz que Deus disse: no dia que comeres deste fruto, certamente morrerás. Mas então, Adão comeu o fruto. Ele morreu ou não morreu? Morreu. Mas morreu aonde? No espírito. A palavra morrer no hebraico significa desconectar, desligar. Quando o homem ele come do fruto, aquilo que Deus havia dito para ele se cumpre. O homem morre. O espírito do homem se desconecta do espírito de Deus. Ele agora morre espiritualmente. Você lembra da encenação que eu fiz no começo do vídeo, fazendo uma ligação? O que o celular hoje, todos nós temos, representa? Que eu quero que você entenda. O nosso celular representa o nosso espírito. Deus, quando criou Adão um homem perfeito. Adão ele tinha um espírito perfeito. Adão ele conseguia se conectar, se relacionar tanto com o mundo físico como o mundo espiritual ao mesmo tempo. Hoje muitas pessoas pensam que Deus ele se relacionava com o homem somente todas as tardes na viração do dia. Porém, nenhum versículo diz que Deus só se relacionava com ele todas as tardinhas. Adão ele tinha um espírito perfeito, uma conexão com o Senhor 24 horas por dia, podendo adorar, podendo se relacionar com nosso Pai.
a hora que ele quisesse. É que nem na encenação do celular que eu fiz para você. Você já passou por uma situação em que você precisava falar com uma pessoa com muita urgência e você pega o seu telefone e você disca para ela e cai na caixa de mensagem, ou dá o telefone ocupado, ou dá esse número não existe. Isso aconteceu com Deus. Quando o homem pecou, o seu espírito ele morreu. Deus agora não conseguia mais se conectar com o homem através do espírito. Então, pela primeira vez, a gente vê Deus descendo, manifestando fisicamente no jardim para poder falar com o homem. Pois Deus ele não conseguia mais falar com o espírito do homem, porque o espírito do homem havia morrido. Então a gente vê Deus agora descendo ao jardim. E pela primeira vez, meu querido, Adão ouve a voz do Senhor pelo sentido natural. Então você imagina, Adão se relacionava com Deus através do Espírito, pois Deus ele é Espírito. Agora, pela primeira vez, Adão ouve a voz do Senhor pelos seus sentidos naturais, pelo nosso ouvido. Então para imaginar, Adão deve ter sentido muito temor, pois Adão sabia que havia desobedecido ao Senhor. Adão sabia que tinha feito coisa errada, então eles se escondem da presença do Senhor. Você pode estar pensando, mas não é para tanto assim. Mas eu quero que você dê uma lida lá em Deuteronômio, capítulo de número 5, do 23 ao 30. E você vai ver como que o povo de Israel se sentiu quando ouviu a voz de Deus no sentido natural. Então, meu querido, Adão ele morreu. Morreu no espírito. Adão agora não conseguia mais se relacionar com Deus. E hoje nós sofremos com essas consequências do pecado de Adão. Mas Deus tinha um plano de resgate, um plano de salvação para o homem. Deus enviou o seu Filho para morrer numa cruz, para que hoje nós pudéssemos reconectar o nosso espírito. E através do sacrifício dele, nós fomos ressuscitados com ele. Olha o que diz em Efésios 2,6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus, meu irmão. Hoje Deus nos deu uma segunda chance. Nós precisamos somente entregar a nossa vida para Ele, para que o nosso espírito seja ressuscitado. E então você é reconectado novamente ao mundo espiritual, podendo se relacionar como no princípio, no tempo de Adão, tendo um relacionamento com Deus 24 horas do dia. Amém, meu querido? Espero que você tenha gostado da mensagem de hoje. Obrigado por você ter ficado aqui até o final. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações. Que Deus ele te abençoe, que Deus ele te guarde, em nome de Jesus.